Um, dois, três, está funcionando. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui de novo, ó. E novidade, hein? Aqui no nosso Pensamentos e Transformações, nossa série Falando com a Mente. Hoje a gente vai fazer uma parte 2, né, dos momentos convidados, né? Conforme vocês viram no outro, a Leila não está aqui com a gente, mas hoje continua aqui com a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bom? Resolvemos, já conversamos e vamos fazer a parte 2. Né? Foi bom demais, né? Foi bom, a gente continuou conversando, acho que nasceu uma outra ideia aqui e a gente resolveu trazer para vocês também esse bate-papo aí. Espero que seja interessante, enfim. Agregue algo. Sempre a ideia, né? É agregar. Então, inovando, né? Estamos agora na parte 2. Né? Vamos lá. Rita, o que a gente estava falando que foi interessante? Você contou um pouquinho da sua experiência com um grupo de dependentes químicos, né? Isso. E aí a ideia era a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem falado muito sobre como as pessoas trazem a sua história, as pessoas encaram seus medos, as crenças limitam as pessoas, né? Como as pessoas não... Só que tem algumas pessoas que, pela falta de ajuda, pela falta de apoio, por histórias muito pesadas, não conseguem lutar contra isso e se entregam, né? Então, eu queria pegar um pouco essa experiência que você teve, tanto para você quanto para eles, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Porque, às vezes, a gente trata muito assim, dependente químico, dependente de droga. Mas, na verdade, ali por trás é uma pessoa que vem com uma história, às vezes, pesada, às vezes simples, às vezes a falta do amor, né? O amor é algo que, para mim, é a base de tudo. E só que o grande ponto em algum momento, ele não conseguiu lutar contra aquilo e procurou um caminho que foi a bebida, que foi a droga, que foi para tapear isso, né? Então, eu estou dando muito spoiler já. Conta um pouquinho da sua visão sobre essa situação do dependente em si, como foi essa sua experiência. Você falou muito rápido da outra vez. A ideia é a gente ir um pouco mais a fundo nisso. Eu não lembro se eu deixei isso registrado na outra gravação, né? Mas eu fui convidada para trabalhar como voluntária nessa casa. E eu entendi assim, caramba, o que eu vou fazer lá se eu não tive na minha história nenhum tipo de dependência? Mas, se veio para mim, eu entendo que vai agregar alguma coisa. E lá é uma casa de dependência química masculina, né? E algumas pessoas no início, essa pessoa que me convidou falou assim, caramba, você tem que falar isso lá. E o que eu falo para eles, eu falo para os meus clientes. Uhum. Então, não é uma prerrogativa de eu estar num lugar e falar para eles. A minha voz, ela vem através do conhecimento que eu tive e que, em algum momento, vai servir para um e vai servir para outro. Então, essas pessoas que naquele primeiro momento, né, porque ali é uma ONG, né, precisa de ajuda de vários tipos, né, financeira, um voluntariado, precisa. E pessoas que não sabem, não têm a menor ideia. Por exemplo, quando eu perguntei alguém conhece um trabalho, que na época, né, de coach, ninguém sabia o que era isso. E no desenrolar, eu fui... essa ferramenta, essa linguagem foi muito bem aceita, a ponto de eles pedirem, eles precisam, né? E pelo olhar deles para mim, eu vejo que é verdadeiro. Então, muitas vezes eu chego para eles, porque é uma dependência emocional lá da infância, uhum. Mas que ela não é reconhecida, porque para nós que muitos de nós temos acesso, já não identificamos, que dirá pessoas com poucos recursos. Uhum. O fato de ter poucos recursos também não quer dizer que sejam pessoas ignorantes no fato de ignorar. Uhum. Alguns têm formação, mas estavam na rua. Então, ali eu comecei a trabalhar vamos dizer assim, um preconceito sobre aquela situação.
Uhum. Se eu estava ali, eu não era um preconceito. Mas, assim, o que, que eu vou encontrar ali? E eu encontrei pessoas muito diferentes do que eu achei que eu ia encontrar. Interessante, né? Né? Muito diferente. Pessoas que hoje me agregam. Né? Pessoas que depois de uma palestra falam assim, você me dá um abraço? Você comentou. Elas precisam de um abraço. Elas não precisam de comida. Uhum. Elas precisam de um abraço. Elas precisam ser ouvidas. Né? E ali o meu transbordo ali, porque eu entendo que eu não criei nada. Eu estou transbordando o meu conhecimento. Uhum. Então eu digo, não precisa estar aqui cumprindo protocolo. Não quer ficar aqui? Tá tudo bem. Cada um tem a vida que se permite ter. Cada um tem a vida que tolera ter. Eu não tolero essa vida. Tolera sim. Seja aquela, seja minha, seja sua. Por quê? Eu tolero aquele dia e digo que não aguento mais. Aí eu durmo, me reenergizo e no dia seguinte eu estou com energia para suportar aquilo que eu disse que não suportava. Né? Então, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Tudo isso é permissão. Você vive o que você se permite viver. Então, você acorda, eu falo para eles, não tá bom porque acorda 6 horas da manhã para fazer os protocolos, mas você acordou. Então, você tá no fundo do poço? Não tô. Alguns diziam que estavam. Pô, mas você acordou, tem gente que não acorda. Tem gente que não acorda. Você levantou, você foi pro banheiro, fez xixi sozinho, tem gente que está de fralda. Dali você se alimentou, tem gente que não se alimenta. E isso precisa estar na nossa intencionalidade, na nossa consciência, para a gente entender que isso aqui vale a pena. Uhum. E transformar aquele pensamento, aquela comunicação interna, num novo sentimento. E é esse novo sentimento que vai trazer a gente para uma nova vida. Porque viver o vitimismo... Essa palavra gente, é a chave. Vitimismo, né? Viver um narcisismo, né? Viver uma situação, uma pessoa vingativa, né? E isso está muito inserido naquela construção de hábitos que não são bons. Uhum. Mas eles podem ser transformados. Mas se eu não tenho clareza que eles podem ser transformados, que o meu cérebro ele entende o que eu digo para ele e não o que o meu cérebro diz para mim, eu educo o meu cérebro cotidianamente, desde que eu acordo. Então eu acordo, eu falo, Deus, obrigada, porque você me deu a oportunidade de dormir numa cama acolhedora, abrigada. São pequenas coisas, né? Pequenas coisas, porque eu abri meu olho agora. Eu tenho um problema de vista, né? Uhum. Eu estou enxergando. Eu estou levantando, eu vou ao banheiro, eu dou assistência à minha filha, quando a gente sai de manhã para ela poder trabalhar. Eu faço isso com prazer, né? E eu levanto, eu ando, eu me movimento. E eu sou grata por isso. Eu tenho isso na minha consciência. Uhum. E é muito fácil eu olhar para o que... Alguém olhar porque não tem. Mas, pô, olha porque você tem. Acho que esse é o grande ponto, né? As pessoas, elas, por uma série de questões e que infelizmente vão passando, e foi o que você falou, que traz essa história de família, às vezes, e são pequenas bobagens que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes é aquela coisa, é um pouco aquela falta de atenção que você dá para um filho ou para uma filha, e aí você não vê que ele está se desgarrando, tá ficando um dependente emocional, né? E ele não sabe como sair. Às vezes é porque, não, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja isso, eu quero que você faça. E aquela pessoa... Porque nem todo mundo vai fazer tudo, né? E aí a gente está no mundo do fazer, né? E não do ser. Do ser, né? E eu acho que tem tem um algo antes que a gente precisa trazer mais... exercitar mais essa palavra amor, né? Mas não de uma forma que... Afeto, talvez, pra gente. Tem gente que acha que é muito lúdico, o amor. Isso, essa palavra. Praticar o afeto, então. Não precisa, eu não estou querendo usar a palavra amor da forma lúdica, nem vou cantar uma música aqui. Mas é o amor de dizer o básico,
o faça pelo seu irmão o que você faria por você. Para mim não tem coisa mais simples do que isso, né? Olhe para o outro como você olharia para você. A gente está aqui, a gente é um conjunto de bonecos que estamos vivendo essa... Começa no respeito, né? Se um outro está caindo, se você pode fazer, mas você também não pode, também tem hora que você precisa cuidar de você. Sim. Né? Até para fazer uma... Não é para todo mundo sair fazendo, tem gente que precisa cuidar de si antes. De si. Tem um monte de gente que dentro da sua casa tem um monte de oportunidade para ajudar. E é ali que nasce, né? Eu brinco que eu vejo muita... Sou super favorável a todo esse tipo de ação, de ajudar as pessoas, mas esse não é o problema, isso é a consequência, né? O problema está antes. Eu sempre brinco que o meu sonho é como é que a gente consegue evitar que novas pessoas cheguem a essa situação, né? Porque o problema não é a bebida, a droga, até para não parecer estranho que eu vou falar, eu não acho que ele seja o problema. Ele é uma facilidade muito ruim que está ali. Como tem várias facilidades na nossa vida, né? A decisão de quem vai é que é o problema, né? Como mudar essa decisão? Como fortalecer para que aquele caminho não seja um caminho a ser seguido? Muitas vezes eu vejo lá que, assim, não só na droga, na bebida, mas são vítimas de outras vítimas, Sim. né? Se eu chegar para você assim agora, André, eu quero me dar R$1.000 aí no bolso. R$1.000 no bolso em espécie. Você tem para dar? Eu não tenho. Você não dá o que você não tem. Sim. Pai, mãe, no nosso meio social, as pessoas não dão o que não tem. Sim. Então, eu falo muito disso, né? Pega aqui no meu bolso, pega R$100, R$200. Eu não tenho. Então, eu não dou o que eu não tenho. Eu transbordo o que eu tenho demais. Esse é o meu trabalho hoje. Porque é tão maravilhoso isso, que não pode ficar dentro de mim. Dentro da minha filosofia de vida, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Porque eu não posso... eu vivo num mundo que eu quero trazer leveza e clareza. E eu vejo muito eles vivendo a escuridão. Mantendo, nutrindo. Porque muitas pessoas, nem sempre as que estão lá... Assim, se eu parar de falar desse problema, eu não tenho mais do que falar. Eu me ancoro naquele problema o tempo todo. Ele toma um tamanho que... Um vitimismo, né? Então, assim... E isso que você falou é tão legal nessa coisa da troca, que ela é boa para mim, até seja boa, seja ruim, né? Porque muitas vezes eu já... às vezes você vê uma pessoa falando assim, nossa, mas isso aqui é um problema. Você fala assim, mas eu sempre vivi com isso aí, isso nunca foi um problema. A pessoa olha para você e fala, por que isso é um problema para você? Né? Então, boa parte do que isso acontece também acho que está ligado a isso. As pessoas não enxergam que as coisas acontecem na vida de todo mundo, né? E às vezes eu estou pegando aquele problema e transformando ele, dando um tamanho, e aí a gente vai ter que voltar um pouco lá na coisa da energia, né? Da frequência. Eu estou colocando uma energia naquele problema que, desculpe, ele não merece. Não tem esse poder todo. E, de novo, é uma decisão sua. Você decidiu dar essa importância para ele. Exatamente. Que ele não precisaria ter. Eu falo muito da lupa, né? Porque muitas vezes acontecem alguns desafios na vida da gente, a gente está com uma lupa desse tamanho na frente da gente, né? Está virada para o ângulo maior, né? Então, você não consegue fazer as coisas porque aquele problema está na tua frente. E aí eu vou falar e vou abrir aqui uma expressão. Com muita responsabilidade, você tem que tirar aquela lupa ali da tua frente e trazer ela para cá. Porque quando você traz ela para cá, você tem um campo de visão para solucionar aquilo. Então, você está tendo responsabilidade. Verdade. Né? Eu não uso nem essa palavra culpa também, porque eu acho que a palavra culpa, ela é para casos extremos. É nossa responsabilidade nos resolvermos. Eu tive um caso há pouco tempo que a pessoa queria resolver a relação. Eu falei assim, você não vai resolver essa relação. Você primeiro tem que se resolver. Depois que você se resolve, você vai dar um outro rumo para a sua relação. Porque como que você resolve uma relação se você não se resolve? Sim, sim. E boa parte do problema vai estar sempre... Você está aqui... Pode parecer até uma coisa tão imbecil e simples que a gente fala, né? Mas boa parte dos nossos problemas estão em nós, né? Se você consegue resolver a sua parte, o restante não é seu.
E tem até um percentual que eu achei muito interessante, né? Eu e você. 50% eu, 50% você. Não. Eu 100%, você 100%. Verdade, verdade. Entendeu? Eu tenho que fazer toda a minha parte. Porque quando nós dois temos um problema, nós não temos um problema. Eu tenho um e você tem outro. Porque nós temos visões diferentes. Então, a gente tem que conciliar, trazer um equilíbrio para a gente sanar isso. Então, não é a mesma coisa. Nós não estamos com um problema. Você tem um e eu tenho outro. Verdade. E de novo, é uma decisão sua o quanto você vai... Porque boa parte disso aí, eu sei que vai ter gente que vai estar pensando assim, não, mas eu encarei uma situação... Boa parte é orgulho, porque você quer ganhar e você não quer perder. A gente tem uma cultura da vaidade, né, de dizer assim, mas se eu aceitar isso, quer dizer que ele está se dando bem, quer dizer que ele ganhou. Não, eu não tô... Para mim não faz a menor diferença, né? Até que ponto as pessoas abandonar cobram... uma guerra não é perder a guerra. Não é, inclusive, é ser mais corajoso, né? Exatamente, né? É sabedoria, porque... E também achei isso muito interessante, né? A diferença entre o inteligente e o sábio, né? O inteligente passa pelo processo e aprende. O sábio, ele nem passa pelo processo, ele já foi antes, né? É como a gente fala da resiliência e da antifragilidade, né? A resiliência é você sair daquele problema. O antifrágil é você sair melhor do que você entrou. Sair. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E você tocou num ponto que é outra coisa riquíssima, que eu tento exercitar muito dentro da minha casa. Não existe problema ou situação ruim. O que existe é o quanto eu tive a oportunidade ou não de aprender. O quanto eu fiz isso ou não. Porque e muitas vezes a gente não faz, de novo, por causa do orgulho, da vaidade. E a gente não enxerga que eu posso ter... eu posso ter aprendido com aquilo ali. Mas não deu certo. Ok, não era ali, ou eu não coloquei a energia certa, eu posso melhorar da próxima vez, mas é sair melhor. Realmente eu tenho que sair melhor do que eu entrei. É entender que o passado ele valeu como aprendizado e ficou lá, e que hoje é um presente que eu estou trabalhando diferentemente, né? Que o passado não pode estar contido no presente, porque senão não é passado, ele é presente, né? Porque se você entra teve uma relação com uma pessoa, não deu certo. Aí, não deu certo porque ela tinha essas características. Aí eu vou procurar uma pessoa nova. Essa pessoa, não quero a pessoa com esse problema. Cara, então você ainda está casado com aquele lá. Então você ainda está casado com o teu passado, você ainda está com uma relação com o teu passado. Chefe, um líder, não quero essa característica. É um misto de simplicidade e complexidade absurda, né? Porque é simples como isso. É você que está com essa característica, é você que está procurando, né? Não é o... mas fulano mudou. Fulano não mudou. Fulano, de repente, só parou de fazer o que você queria, que você tinha necessidade e passou a ser... o fulano, que ele sempre foi ali, né? E ele tem todo o direito disso. E ele tem todo o direito. Porque ele não vive para você, ele vive para ele. E aqui eu vou fazer até um ponto, porque também parece que a gente está falando... isso também não tem problema nenhum você também buscar, isso é normal, você vai buscar. O problema é você não entender que você pode aprender e mudar. Isso. E faz parte do processo. E faz parte do processo. Ninguém nasce, cresce e morre do mesmo jeito. Meu pai dizia isso. Eu... não mudo. Aí eu falei, como que não muda? Uma pessoa de 50, 60 anos passou por uma vida rica, entrou numa vida muito pobre, depois passou por uma vida mediana. Ele é a mesma pessoa? Não tem como. Uma pessoa que tem 30 anos, que nasceu sem necessidade alguma, tendo tudo do bom e melhor, viajando, tem 30 anos. Aí vem uma outra que passou por uma série de necessidades. Tem 30 anos. Você dá um desafio. Você acha que eles vão resolver da mesma forma? Não. E nem por isso as soluções que sejam diferentes estão erradas uma da outra, estão certas. E aí você pegou num ponto que ele é delicado hoje em dia, que é o tal do... vou até abordar com cuidado, porque pode ter gente que é o tal do... O pessoal fala do... mas você é mais... Não é beneficiado, você... esqueci a palavra, né? Mas como se o fulaninho que veio por uma série de problemas...
a gente tem um pouco essa coisa do vitimismo, né? De querer passar Até a mão na onde? cabeça, né? Privilegiado. Você é o privilegiado. A diferença do privilegiado e do não privilegiado, ele é mental. Na minha cabeça, ela é mental, porque você vai ter pessoas... A história mostra isso. Você tem pessoas que chegaram em determinadas posições, situações de muito destaque e nunca precisaram ter dinheiro nem nada, mas eles tinham um mental forte, né? Estrutura, né? Agora, se você vive num meio, e aí por isso que, de novo, voltamos à energia, e se você vive num meio em que diz que só vence quem tem X, Y, Z coisa, e você começa a acreditar naquilo, dificilmente você vai criar um mundo em que você vai vencer. Porque criar um impeditivo para você ser feliz, você teria que ter o que o seu amiguinho tem. E você não vai ter. E tá tudo bem. É o que eu falo, tá tudo bem. Procura a sua forma. Procura a sua forma, mas se você acreditou que a sua felicidade está presa até aquilo, desculpe, você não vai conseguir ser feliz. E a culpa não é do outro. Não, o nosso maior inimigo somos nós Somos mesmos. nós. Nossa consciência e inconsciência, né? E aí, trazendo até para o ponto que a gente puxou o assunto, que é a dependência em si, ela é uma fuga, né? São caminhos que as pessoas procuram para se alienar desse assunto, sair desse assunto. Né? Vou me prender naquilo ali e é melhor fugir. Só que aí tem um outro... A vida ela é engraçada, né? Tem tanta gente que tem medo de morrer, mas tem tanta gente que aproveita mal a vida, né? Tem gente que não vive, né? Porque morrer é certo, viver nem tanto. Só que agora, olha que paradoxal, né? Todo mundo tem... A gente sabe que a morte é a única coisa certa, né? Que a gente está aqui para viver melhor a vida. Tem tanta gente que tem medo da vida, tem medo da morte, né? E tem uma galera que, por medo, por essas limitações, se entrega a alguma coisa que, às vezes, a gente até fala. Você pega hoje, infelizmente, drogados de crack, eles são mortos-vivos. São pessoas verdade. que... E nem por isso eles morrem. Então, a vida... Deixa eu avisar para vocês, ela não tenha medo de morrer. Tenha responsabilidade para viver, porque não adianta fugir. Você não conhece o seu processo, né? E não adianta fugir. Você vai encher a cara, você vai fumar tudo que você quiser, vai espetar tudo que você quiser. E aí a vida vai falar assim, não, mas você vai continuar. Escolha, né? E às vezes as pessoas ficam assim, não, eu sou um dependente, eu sou doente, e em cima disso eu vivo. Mas o que eu faço antes de dizer para os outros, o que eu digo para mim, enquanto um dependente químico, né? Como é que vai ser? Porque assim, quanto tempo? Porque hoje é dia 2 de maio de 2024. Você nunca mais vai viver esse dia. É verdade. Você vai viver do 2 de maio de 2025, 26, 27... Mas hoje, meu amigo, você nunca mais vai viver. É verdade. 8 horas da manhã de hoje, nunca mais. O rio não passa, né? Não passa. Não passa a mesma coisa. E isso tem que ficar muito evidente para a gente valorizar o nosso dia, né? Que é o presente, que o nome já tinha dito. É um presente. Então, vive hoje. E teve um negócio legal da tua história, que foi isso que me chamou a atenção, que é... Tudo isso a gente está olhando a perspectiva de quem está ali, que está passando por isso. Enfim, que já está claro ali boa parte da dificuldade. Só que, como identificar e saber fazer isso? E quando você teve a oportunidade de ser convidada para ajudar, na verdade, o que está acontecendo ali, também não estou dizendo que todo mundo tem que sair fazendo coisas, mas a gente pode ouvir e parar para pensar pelo menos. Você teve a oportunidade de enxergar e dizer assim, pô, isso é importante mesmo, né? A falta de amor, a falta de atenção, a ajudar a cada um desenvolver a sua forma de pensar, né? Tem coisa que não adianta... Comunicação, né? Você falou até da Bíblia, de Jesus, quer dizer, Jesus falava por parábolas, né? Ele nunca disse faça isso ou faça aquilo. Isso é lindíssimo, né? Porque ele fazia você pensar, né? Fazia você tentar raciocinar tem até uma série que está passando agora, que é o The Chosen, né? Que são os escolhidos. Fantástica, fantástica.
E tem várias cenas dessas em que ele está fazendo um milagre e os apóstolos falam. E é muito legal por isso, porque os apóstolos têm discussões assim, né? A gente tinha uma visão que parecia que os apóstolos falavam nada, tudo, e você vê que eles são pessoas normais, cheios de problemas, inclusive. E eles falam, Jesus, porque só você, e ele vai ver assim, não, você também vai poder fazer, né? Eu sou igual a você. E na verdade a diferença está essa luta que a gente tem, que está no nosso mental, que é difícil e a gente precisa de ajuda. Então, o exemplo de quando você foi, você pôde ter uma perspectiva diferente e com certeza você passa até para hoje, ver uma pessoa que é viciada e você olha diferente. Olho muito diferente. Entraram lá em casa esses dias, né? Uma pessoa, não, mas foi na área, né? E todo mundo ficou muito assustado. Eu não fiquei. Até mesmo porque essa pessoa veio de casa em casa por dentro, né? E um imóvel, aí ele pulou por dentro, foi pulando. Aí, quando uma pessoa viu, eu não estava em casa, ele falou assim, não, eu não quero fazer nada, não. Eu não quero nada, não. Eu só quero sair daqui. Eu entendi perfeitamente o que ele estava... Ele estava fugindo. Mas eu entendi a diferença, entendeu? Do que ele estava... Ele só queria fugir, ele não queria roubar nada. Ele deve ter feito alguma coisa, tá? Mas ele estava querendo fugir. E aí, eu inclusive falei isso lá na casa, eu conseguia ver aquela situação. Hoje eu converso, outro dia teve uma pessoa que bateu lá em casa, você tem dinheiro? Tem algum dinheiro para me dar? Quanto você quer? Ela falou, quero tanto. Eu dei tanto. Eu não dei... exemplo, eu quero 50 reais, eu dei 60. Não, exemplo, ela pediu 50, eu dei 50. Ela chegou perto de mim e falou assim, sua blusa é muito bonita. Uma blusa de casa, né? Eu falei, eu também... Se fosse essa hora, dava o dinheiro, né? Eu falei, também gosto muito dela, me sinto muito confortável. Tenho até mais de uma. Ela, você não tem uma para me dar, não? Eu falei, ainda não, porque eu gosto muito dela. Uma outra vez, quem sabe. Mas eu dei atenção para ela. Ela foi vista. Ela foi vista. Né? E de uma forma geral, para pessoas que estão em condições assim, eles precisam muito mais disso do que... Visibilidade. Tem histórias, tem pesquisas até é importante levar comida, tudo, mas... Tem a história de um padre, não sei que ele já ficou vários meses, né, vivendo na rua, e ele fala isso, ele falou assim, olha, de comida tinha dia que eu não aguentava mais, mas de falta de atenção, muito pouca gente parava para conversar comigo. Agora, todo mundo queria me dar um prato de comida, mas ninguém queria me ouvir. Dá atenção. É mais prático, inclusive, né? E o grande objetivo disso que a gente está falando aqui é que essas pessoas, para mim, elas são um extremo, né? Por que eu achei importante a gente falar disso? Porque elas são um extremo. A gente não pode mais olhar para elas e dizer assim, é só um viciado, Não estou dizendo que eu sou perfeito nisso, mas dentro do conceito do mental, elas são um extremo. Elas desistiram, elas perderam na cabeça delas a batalha. Então, tem duas grandes histórias aqui, tem três grandes histórias. Primeiro, a gente toma muito cuidado, porque... Tem gente que tá se falando muito em depressão, né? A gente já falou aqui, que é uma fase, que também é uma fase que você perde. E aí você, às vezes, pode virar, inclusive, viciado de remédio, né? Então, como eu lutar essas minhas batalhas, né? Eu entender, então, reforçar tudo que a gente já falou aqui, o como é importante ser... Quem está por trás daquela história? Teve um lá que ele falava 6 línguas. 6 idiomas. Olha, então, eu olho uma pessoa dessa e imagino que a cabeça dele tem uma capacidade incrível, só que com certeza faltou apoio para ele e ele acabou se perdendo. Ou ele interpretou a falta, porque eu disse para ele, eu falei, você é uma pessoa abençoada, porque você teve pai e mãe, né? Você foi concebido, mas você ficou num internato, num orfanato. Uma pessoa de grande potencial financeiro, não podia ter filhos e te adotou. Te deu tudo do melhor. Então, você é agraciado. Só você prefere ter uma outra visão sobre isso. Você está preso à sua concepção, ao seu nascimento. Mas toda a sua trajetória... Você tem filhos saudáveis. Você teve algumas mulheres que te ajudaram muito. Voltou para a rua.
É alguma coisa que... Entendeu qual é o gatilho? É um gatilho, isso que eu ia falar. É um gatilho que está ali e é essa a importância desse papo. Que aí é uma outra perspectiva. Às vezes a gente está falando da pessoa, mas às vezes para outras pessoas que têm pessoas dentro da sua casa, começarem a ter essa visão diferente. E às vezes a gente não quer, eu não quero aceitar, não, mas não, às vezes pode estar um passo de perder essa batalha. Eu falo isso para eles, quando vocês voltam para casa de vocês vão ficar aqui 9 meses, fazendo o quê? Esperando o tempo passar? Não, tudo bem, vai passar. Agora, vocês estão se preparando agora para sair daqui? Ou vocês estão aqui esperando completarem 9 meses, 1 ano, para chegar lá fora e praticar? Não vai, amigo. Perdeu o Playboy. Eu não sei, engraçado. E aí, dentro dessa linha, esse é o grande ponto, né? Porque quando eu pego o teu exemplo, eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair entrando para uma casa para ajudar. Mas é um convite para parar para pensar que às vezes isso vai acontecer na sua casa. Nossa. Né? Eu não sei se deveriam ter, eu não sei nem se tem, né? Mas, por exemplo, nesse tipo de trabalho, ter um trabalho para os familiares. Porque eu acho que... Lá não tem. Eu acho que é um grande... De uma forma geral, tá? Eu acho que é um grande problema. Ajudar a família. Porque... Não adianta hoje você ver algumas outras discussões que querem que... não, você tem que aceitar fulano como ele é, e senão é crime. Não, não é isso. Você precisa ajudar o outro lado. Estrutura. Você tem que ter estrutura, porque também ninguém ensinou o outro lado a... Eu falo isso para eles. Eu falo assim, olha, se vocês saírem daqui transformados, vocês têm que ter paciência com quem está lá fora. Porque quem está lá fora deixou você aqui e acha que vai encontrar você 9, 1 ano depois, do mesmo jeito. Se você mudou, cabe a você ter paciência. E aí tem um momento... cultural, e aí quando olhando muito para a gente como o Brasil, né, que a gente é um pouco vitimista demais, a gente aí vai aquilo que a gente falou outra vez, vitimismo, é o tal da empatia coitada, né, que fica aquela coisa de dizer, não, mas você tem que entender. Eu falei, não tenho que entender. Eu às vezes tenho essas discussões com as pessoas não gostam, né, falam assim, mas fulano está na rua. Eu falei, não, eu vou ajudar, mas fulano perdeu. Eu quer ajudar, eu preciso fazer que ele lute, mas quem tem que querer é ele. Então, porque não é mais criança, porque às vezes eu falo muito, tem que tomar cuidado, porque eu começo a querer ser aquele caridoso, que na verdade eu estou te empurrando para a rua. Nossa. Não, eu levo cobertor, levo roupa. Às vezes, quem ama é quem mais prejudica. Não me leve a mal, mas está ficando confortável ficar na rua. É a zona de conforto, né? Eu não estou aqui querendo dizer, sou contra ajudar, mas é para pensar, é só para pensar. Agora, é difícil gastar 5 minutos para conversar e ouvir a perspectiva. E aí tem um negócio, uma vez aconteceu num outro grupo, num trabalho que eu faço, que você tocou num ponto que é legal. É difícil dar o que você não tem também, ou trabalhar o que você não tem. Então, a gente, na nossa construção, a gente vai para a escolinha, a gente tem uma série de etapas até a gente aprender a fazer integral, variável, ou qualquer coisa física, química, mas a gente passa... Então, uma vez uma pessoa estava falando, eu faço um trabalho parecido assim, e é tão difícil, porque eu chamo o fulano e falo, mas você tem que entender o amor e tal. E eles não conseguem. Eu falei assim, mas eles nunca tiveram amor. Falar do que não sabe. Eles não tem como eu pegar e chegar para alguém e falar assim, vou te ensinar integral e variável, se você não teve matemática básica. Então, é um lado que a gente precisa entender, e é um desafio para se trabalhar, por exemplo. Eu vou pegar um jovem que vem de uma determinada condição familiar. Hoje o que a gente ouve não, mas é um coitado. Não, tudo bem, mas o fato é, como eu consigo falar de amor ou de dizer que ele tem que lutar mentalmente para vencer sobre ele mesmo, se a base dele não ensinou, não disse isso. O exemplo que ele tem não é bom, né? E o pior, se o que eu tenho para fora é alguém dizendo para ele que ele é um coitado. Tipo... A imagem vai dar tudo errado. E lacra, né? Isso lacra na mente da pessoa, né? Isso fica lacrado. Para você deslacrar isso... E aí é um pouco... É uma visão minha, por exemplo, é um pouco que a gente vive a cultura do crime hoje no país, né? Que as pessoas acreditam que eu não tenho alguma coisa que você tem. Quando, na verdade, o que eu não tenho é meu. É só meu, não tem nada a ver com o seu. Só que hoje se tornou normal, parece que todo mundo tem que ser Robin Hood, eu tenho que estar tirando do outro para dar, mas tem coisa que eu não vou poder te dar.
enfim, não é só... Isso é encarar uma vida com maturidade. Isso é encarar uma vida com maturidade. Né? Porque quem ganha é criança, adulto faz. E aí, de novo, vou ser repetitivo, quando a gente fala desses casos que a gente trouxe, que é do dependente, é um convite a pensar, ele chegou num determinado ponto e ele não conseguiu vencer. Seja porque ele não aguentou, seja porque ele deu peso demais no problema, seja porque faltou apoio. O convite para o outro lado, para quem está, é o que eu posso ou não posso ajudar. Mas como eu alerto ele, porque não é para dar o peixe, né? Como eu ensino lá, tem gente que não gosta disso, mas como eu ajudo para acordar, né? Porque não tem remédio que funcione. Se você não quer ser curado, desculpe, não vai ter remédio. E isso até a gente fala... Só porque, antibiótico, assim, né? Que não, aí vai assim, te fazer mal você também. está com uma patologia. Aí você vai no médico. O médico faz uma prescrição, faz o diagnóstico, faz uma prescrição. Se você não administra, se você não toma o remédio, não adianta nada. Isso é fisicamente falando, né? Que você pega uma cápsula, um comprimido, uma injeção e toma. Mas se você não adianta você... Isso é uma palavra que você tem usado. Se você não respeita o processo, né? Você tem aquela fase. Tem o diagnóstico, agora tem o processo de cura. Aí, não adianta só diagnosticar, não adianta só perceber. Você tem que decidir e agir. O fato de você decidir não quer dizer que você vai agir logo imediatamente, mas o fator principal é a decisão. Eu decido que daqui a um ano eu vou fazer tal coisa. Sim. Eu decido que amanhã eu vou fazer determinado. E agora você tocou num ponto. Isso não quer dizer que é um outro problema nosso também, que é uma cultura que a gente não tem pílula mágica. As coisas levam tempo. Agora, a primeira coisa é você aceitar, você querer. Então, infelizmente, eu já vi casos que a própria família fala, não, mas isso deve ser um problema químico, já veio com... Não vem com isso. Ele veio com outras coisas que levaram ele a... De novo, o vício em si, na minha forma de ver, eu posso estar errado, mas ele não é um problema, ele é uma consequência de uma série de batalhas, e às vezes que não são nem tão grandes. Desemboca em alguma coisa. Eu tenho visto hoje jovens, porque terminaram um namoro, desculpe, não estou desmerecendo namoro, mas é um namoro juvenil. Meu Deus, a vida. E aí aparecer alguém ali para dar um negocinho e ele vai e não vai mais sair. Por quê? Porque relaxou, porque... Eu falo muito isso lá em casa. Falava, né? Nessa época, quando meus filhos começaram a entrar na adolescência. Eu amo chocolate. Amo. E aí, chocolate lá em casa é dividido igualmente. Então eu falava assim, lá cuidado. Em casa também, metade para mim e o resto eu divido. Então eu falava para eles assim... Preste atenção, eu te amo e eu divido com você o meu chocolate, compartilho com você. O que leva uma pessoa que nunca te viu, não te conhece, te agregar, dizer assim, toma esse chocolate inteiro para você. Se eu que sou tua mãe, não faço isso. Então eu uso essa analogia para assim, cuidado com o que te entregam e cuidado com o que você recebe. Cuidado com os seus limites. Isso ficou, assim, eu usei isso como jargão por muito tempo. Faz muito sentido. E falei isso, falo para o meu neto isso, olha, você está entrando agora, né, porque ele mudou de escola, né, está na segunda fase fundamental. E eu falei assim, amor, você está entrando numa fase, está numa escola nova, gente nova, pessoas que têm famílias, todo lugar tem, cada família é uma família. Então, assim, vai ter gente te oferecendo muita coisa diferente, oportunidades diferentes, mas tenha certeza. Olhe bem para o seu pai, para sua mãe, para sua família e pensa, será que essa pessoa verdadeiramente que me conheceu ontem me ama? Isso aí. Né? Como é que é a nossa relação? E tem um pontinho que eu vou só incluir aí, que às vezes a família são os diretos, mas às vezes são pessoas que você coloca ali que querem seu bem. Né? Eu tenho algumas relações com algumas pessoas que tem uma prima, vamos dizer assim, que eu já tenho ela quase como uma filha, assim, porque a gente criou uma relação e eu me preocupo e graças a Deus ela também procura e faz muita falta, né? É importante a gente ter isso, né? E se você não, eu quero alguém que aceite tudo que eu quero falar, eu quero alguém que, mas meu pai e minha mãe diz sempre não. Entenda a razão. Como também é importante esses pais e mães também entenderem e saberem conversar. Também o outro lado também não é fácil. O diálogo não é fácil, né? Aconteceu um negócio interessante essa semana, há 2 semanas.
Meu filho teve uma filha agora, né? E, e ele sempre foi de sair, de beber, já tivemos várias situações de discussão, ele sempre foi grande, forte, já brigou, e eu estava sempre ali, ele já reclamou, e aí agora a filha dele, ele está começando a deixar na creche. E aí foi muito legal que ele virou e falou, falei, como é que foi? Deixou ela na creche? Ele falou, deixa, mas deu uma dor no coração. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu não sei se eles vão cuidar dela direito, não sei se... Eu falei assim, nossa, agora você... Como rápido, eu falei, que barato, como rápido você pegou a coisa de cuidar, né? Até ontem você estava reclamando, você dizia que você não podia, agora você entendeu rápido o que é o cuidar, né? O que é... Então, que possamos cuidar um dos outros, né? Porque o tema aqui em si, que a gente está falando, é porque o vício em si, para mim, ele é uma... Se você não conseguiu vencer a batalha, mas a batalha ainda está ali, pode ser vencida, né? É um processo de início, meio e meio, não tem fim. Eu vou fazer até uma comparação, o pessoal pode gostar, mas são quase dois caminhos, ou você vai depressão, ou você vai, às vezes, para um vício. Tem um terceiro, que a gente ainda vai falar, que às vezes, infelizmente, você desiste realmente. Mas a gente vai até conversar sobre ele num outro momento. Mas são caminhos que podem ser trabalhados, evitados. Então não tenha vergonha. Mas os filhos são todos dos outros, são tão legaizinhos, meu. Não tem problema, cuida dele. Foi como te convocaram ali, te convocaram para isso. Então vamos, de repente, se você vai ter que sair, vai ter que aprender, vai ter que quebrar suas crenças e barreiras para ajudar o outro. Mas e aí vou dar só meu tom aqui. Não vamos romantizar algumas coisas, né? Eu gosto de tomar minha cerveja também. Mas hoje eu sei nitidamente que como isso altera a sua noção de realidade, perspectiva. Então, é verdade. Não estou aqui fazendo pode assim, mas você gosta de tomar sua cerveja? Eu falei, sim, mas hoje é uma brincadeirinha e eu estou cada vez mais parando. Mas eu sei o quanto isso te tira da... pagar o preço. Né? E às vezes você pode fazer bobagens que não tem volta. Não tem volta. Rita, a ideia era a gente pegamos um tema que eu acho que é super importante para acho que consolidar tudo que a gente falou e convidar as pessoas a olharem para isso de uma forma diferente, né? Porque é assim que a gente vai realmente crescer. Pelo menos diferente, né? Pelo menos diferente. E às vezes eu vejo tanta gente querendo discutir sobre o problema dos outros. Porque guerra do outro lado, assim, olha para dentro das suas quatro paredes, porque tem coisas acontecendo ali e acontece para todo mundo. Não tem raça, não tem razão social, local, acontece para todo mundo. Olhar para o mundo é mais fácil do que olhar para si, né? Olhar para todos os lados não tem jeito. Isso aí. Rita, muito obrigado de novo. De nada. Né? Inauguramos aqui em duas partes, fizemos a parte 2. Super obrigado, espero que o pessoal tenha gostado, espero que você tenha gostado. Nossa, muito bom demais. Tá sempre convidado aí, vou mandar de novo um beijo pra Leila aí, saudade de você, verdade. Leila. Tá bom? E vamos encerrando aí, tá? Tá bom, um grande abraço. Meus amigos, obrigado mais uma vez e até a próxima.